Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje é um podcast especial eleições legislativas francesas. Tal como nós dissemos no podcast especial das presidenciais, as eleições legislativas seriam a parte 2 destas eleições presidenciais. E hoje não podemos contar com a presença do professor Aquilino Machado, por motivos de agenda pessoal, mas a quem endereçamos aqui um forte cumprimento e um obrigado também pela sua participação nas eleições presidenciais francesas. E hoje, aqui para comentar a primeira volta das eleições francesas e aquilo que vai ser os resultados da segunda volta das eleições legislativas francesas, temos nada mais nada menos do que Paulo Baldaia, diretor do Diário de Notícias e da TSF. Frequentou o curso de Comunicação Social na Escola Superior de Jornalismo no Porto. Conta já com 30 anos de jornalismo, metade em rádio, metade em jornal. Começou por, em 1991, vir para Lisboa como repórter parlamentar. A nível de rádio, tem experiência na Rádio Press, na Rádio Renascença e agora na TSF e nos jornais Jornal de Notícias, Diário de Notícias, Diário Económico, Independente e Semanário. Connosco, a repetir a experiência, temos o Dr. José Ribeiro Castro, que passa então à categoria de residente do podcast pela sua segunda participação. O Dr. José Ribeiro Castro, que é, como já falámos, foi líder do CDS, é advogado e também candidato por Sintra, à Assembleia Municipal de Sintra. Obrigado aos dois por nos receberem aqui. Estamos na sede do Diário de Notícias. Paulo Baldaia, obrigado por nos receber aqui. Nada. Sempre ao dispor. Quando quiserem cá voltar, podem cá voltar. Estamos disponíveis. Obrigado. Dr. Ribeiro Castro, obrigado por repetir a experiência. Muito obrigado. É um tema muito interessante, é um sistema político em transformação. Começava então por realmente isso. Parece que há uma outra revolução, não é? Parece que há um outro Napoleão a emergir. Qual é a vossa opinião em relação a esta revolução que Emmanuel Macron está a fazer em França? Bom, eu creio que se fosse um Napoleão não havia transformação, não é? Manter-nos na Quinta República, mas creio que não é. Creio que estamos a viajar da Quinta República para a Sexta República, não sabemos ainda exatamente em que termos é que ela se organizará. Mas se assim for, passará certamente por uma mudança do sistema eleitoral das eleições legislativas, uma vez que essa era uma característica da Quinta República, uma forte figura presidencial e um sistema eleitoral maioritário. Ora, eu creio que isso estará em transformação e creio que os partidos exigirão isso. A grande curiosidade é essa, é se passaremos para um sistema proporcional e, portanto, de maior e melhor representação dos partidos emergentes, incluindo este République en Marche de Emmanuel Macron, e que efeitos é que isso terá na relação entre a Assembleia Nacional e o Presidente da República? Bom, eu quando olho para as eleições francesas, a primeira coisa que vejo é um forte castigo aos partidos tradicionais que dominaram a Quinta República e percebo que o vencedor destas eleições, primeiro nas presidenciais, agora na primeira volta das legislativas, acaba por ser um partido que se forma com a ala direita do Partido Socialista e a ala esquerda dos republicanos. Ou seja, é um centro que conseguiu ser forte das presidenciais, é um partido que não existia há pouco tempo, conseguiu ser forte das presidenciais para as legislativas, porque, na verdade, contou com parte da experiência política partidária de alguns dos seus candidatos que vieram, quer dos republicanos, quer dos socialistas, e, portanto, aquilo que parece ser uma grande revolução na República é só na minha opinião, uma readaptação de muitos dos
que dominaram durante muito tempo, quer à direita, quer à esquerda, os partidos que foram governantes durante este tempo todo, se passaram para a República em Marcha, e isso ajudou a ter este resultado na primeira volta. Sobre a discussão de ser ou não ser necessário ter uma representação maior de todos os partidos que conseguem ter votos nas eleições, o que a experiência me diz, seja em França, em Inglaterra, em Portugal, em qualquer país, é que a discussão faz-se sempre de acordo com o que está a acontecer. Como agora há a previsão de haver uma grande maioria, porventura, do ponto de vista teórico, isso é possível, a maior maioria absoluta na Quinta República, as pessoas pensam que é mais importante ter um sistema proporcional que permita que o povo francês esteja todo representado, e isso pode aumentar a participação em eleições futuras. Eu tenho a certeza, embora não possa confirmar quando isso lá chegar, provavelmente, que no dia em que a França mudar o sistema eleitoral e passaram a ter um problema de estabilidade governativa, a discussão vai ser feita outra vez ao contrário, que é preferível ter menos proporcionalidade, portanto, dar representatividade apenas a partidos que tenham uma percentagem X, do que perder estabilidade governativa em nome dessa proporcionalidade. Eu acho que Macron vai ter um problema se tiver uma maioria demasiado grande, apenas porque, se não tiver contestação no Parlamento, terá uma contestação acrescida na rua, e isso é sempre um problema para quem governa, porque a esquerda, obviamente, tem mais força na rua, e vai ser complicado. Sim, isso é algo que nós vemos, que os sindicatos franceses têm muita força, e quando se faz uma greve em França, faz-se uma greve a sério. Aquilo, comparando com as nossas greves em Portugal e com as da França, as da França são muito mais violentas. Pessoalmente não acho positivo que sejam muito violentas da forma como acontece, ao ponto de se fechar aquilo que nós podemos comparar a uma cintura circular, não é? O periférique, e pôr caminhões e pneus e caixotes a arder no meio de uma grande via. Mas esta questão da maioria, podemos estar a falar à volta de quase 70% de controle do Parlamento. Isto é que pomos aqui a questão que é o sistema, ou temos estabilidade, não é? Temos uma estabilidade governativa, ou temos uma maior representatividade do povo. Pessoalmente, fazendo uma leitura daquilo que é o sistema francês, sinto-me confortável com esse sistema, porque acho que aí é que o povo está realmente eleito, representado, porque cada um é eleito pela sua comunidade, pelo seu departamento. Temos 577 deputados, portanto, contando com os departamentos além mar, dos territórios ultramarinos ainda conservados pela França, e se nós não sei se foi alguém da direita francesa que estava a comentar que toda a Europa era proporcional, a Alemanha tinha ali um misto, e queriam a Alemanha é proporcional. Mas tinha ali um misto. Sim, é um sistema muito engenhoso, porque concilia o sufrágio uninominal, a escolha uninominal, mas num sistema que é proporcional. Exatamente. E, portanto, que assegura as duas coisas. Assegura, por um lado, uma grande capacidade da base de influenciar as escolhas parlamentares e condicionar o funcionamento interno dos partidos, portanto, mantém-os, de facto, participados através dos círculos uninominais, mas, por outro lado, é um sistema proporcional. Enfim, o sistema alemão, no meu entender, só tem um defeito, que é aquela cláusula dos 5%. Portanto, partido que não tenha 5% não elege ninguém. Isso é, de facto, um travão muito grande a que os pequenos partidos tenham representação. Mas o sistema alemão é impecavelmente proporcional e, portanto, como aliás, sim. nós teremos ocasião de ver este ano, em setembro, salvo erro, setembro. quando forem as eleições. Agora, o que eu acho que se passa em França é, de facto, uma grande transformação, por aquilo que o Paulo Baldaia já referiu. Portanto, os partidos tradicionais tiveram uma debacle monumental. Essa debacle aconteceu nas presidenciais, não aconteceu aqui, continua aqui. Portanto, aquilo que era os antigos gaullistas, hoje les républicains,
tiveram uma debacle grande com o escândalo que rodeou a candidatura de Fillon e, portanto, que ele não se conseguiu recompor, e o Partido Socialista teve uma quebra brutal que se confirmou também aqui na primeira volta das legislativas. Portanto, são partidos que foram arrasados. Quer a herança gaullista à direita, quer a herança mitterrandista à esquerda nos socialistas, desapareceu. E, portanto, é arrasado. Agora, tenhamos cautela na interpretação, porque isto faz-se, primeiro, num quadro de uma abstenção gigantesca. Não é? Portanto, talvez o dado mais saliente 48,7%. Portanto, são 24 milhões de franceses que não quiseram saber e votaram com os pés, como eu costumo dizer, não foram votar. Foram mais o que se abstiveram do que eles foram votar. Portanto, o entusiasmo macronista é muito ilusório. Portanto, não... E Emmanuel Macron, que é a grande emergência, portanto, é a figura que emerge, que aparece, a verdade é que emerge por sorte, não é? E depois grande habilidade política, mas por sorte, porque ele teve 24% na primeira volta das presidenciais e, portanto, tem a sorte de ser o único que se defronta contra a extrema-direita. E a senhora Le Pen não é apenas ser isolada, ela perde claramente as eleições, portanto ela chega ao fim da segunda volta a perder, portanto está em perda, não é? E estas eleições confirmam, não é? Portanto o Front National está em perda, não é apenas haver ali um cordão sanitário, um isolamento, está em perda, e portanto isso permite que Macron tenha 60 e tal %, porque é o único. Chirac, num quadro semelhante aqui há uns anos, teve 80%. Contra o pai de Marine Le Pen teve 80%. Ele tem menos. Mas agora, nas eleições legislativas, ele tem 32%. Ele tem 32%. É de facto relevante para um partido novo, ou melhor, uma coligação, porque ele vai coligar-se com os centristas de François Bayrou. Mas ele vai conseguir 70% do Parlamento, veremos. As projeções apontam para isso, 400 e tal deputados, com 32% de representação própria. E isto põe uma questão também de legitimidade, que se pode... Enfim, ele terá uma estabilidade parlamentar, mas veremos do ponto de vista social e político o que é que vai acontecer. Não só o senhor Mélenchon e outros, portanto, o que é que vai acontecer? Vamos ver o que é que isso dá. E isso é que põe algumas interrogações neste quinquenato sobre a transformação das instituições da Quinta República para a Sexta República. Uma vez que, enfim, não parece que ele tenha um tipo de carisma e de representação como Sarkozy ainda manteve no limite, mas Hollande manifestamente já não teve. E acaba o seu mandato completamente arrasado, ele próprio e o seu partido. Não é? O seu partido, o velho Partido Socialista, enfim, o Partido Socialista teve várias crises ao longo da história, o SFR, etc. Mas o Mitterrand, líder socialista no PSF, transportou para a esquerda aquilo que era o gaullismo, não é? Portanto, o Mitterrand foi o de Gaulle da esquerda, como Giscard d'Estaing, também ao centro, se quisermos, e Sarkozy à direita foi, digamos, o último líder de perfil gaulliano, chamamos assim. Agora, tudo isto, há um grande vazio institucional, há um grande descontentamento. Bayrou, curiosamente o centrista aliado de Macron, agora é Ministro da Justiça e aparece com um projeto de lei de moralização da vida pública. Bom, depois aparecem uns esqueletos no armário, aparentemente, que o perseguem, mas isso significa que, de facto, a credibilidade dos políticos em França também é uma questão que está na ordem do dia. E a reforma do sistema eleitoral. Agora, haverá coragem da classe política francesa para o fazer? Ou vão querer manter-se nas instituições da Quinta República? Enfim, não sei. Não, é uma questão que está em aberto e quem vai falar sobre isso vão ser os franceses. Vão ser os franceses ao longo destes 5 anos e o Presidente da República e a Assembleia Nacional, os políticos que vierem a ser eleitos, que terão a dizer. A mim suscita uma grande curiosidade
o que é que se vai passar, como é que a democracia vai renascer debaixo destas ruínas e, enfim, com uma abstenção elevadíssima, elevadíssima. Vamos ver o que é que vai acontecer na segunda E a volta. votação mais baixa. Mas a primeira volta, de facto, é arrasadora em termos de desinteresse do povo francês relativamente à representação política parlamentar. Bom, dizer que eu acho que a abstenção, que foi claramente a marca desta primeira volta, vai obrigar os políticos franceses a fazer aquilo que o José Ribeiro Castro estava a dizer, que é pensar que sistema eleitoral é que tem que permite que se chegue a um momento destes em que se elege alguém que há 2 meses ou 3 não era expectável que pudesse ser eleito Presidente da França. O que é que vão fazer com este resultado? Se a abstenção continua a ser assim, como em Portugal acontece, como acontece noutros países que vêm crescendo, há que pensar no sistema eleitoral, tentar aproximar os eleitores do ato de votar, de sentirem que a sua escolha faz sentido. Mas dizer que nós estamos a falar, que faz todo sentido, porque do ponto de vista teórico, se há alguém ao centro, um partido ao centro, vai a uma segunda volta com partidos mais à esquerda e partidos mais à direita e partidos que nem sequer conseguiram ir à segunda volta em cada um dos círculos, o mais provável é que a direita queira derrotar a esquerda e, portanto, vota ao centro e, em aspas, a esquerda queira derrotar o direito e vota ao centro. Só por isso é que todas as contas que se fazem apontam para o República em Marcha poder ter uma maioria a rondar os 70%. Na verdade, só foram eleitos 4 deputados. Dos 577 que são para eleger, só 4 é que estão eleitos, porque o sistema eleitoral francês não é só a questão da proporcionalidade. O que, salvo erro, é a primeira vez que acontece, portanto, porque isso significa também que é um sistema muito pulverizado. O sistema eleitoral francês, de facto, exige uma maioria, mas eu creio que já há muito tempo que não havia, à primeira volta, tão poucos deputados como agora aconteceu. Porque o sistema é muito complicado, não é? Exige que, para ser eleito à primeira volta, tenha não só 50% de votos, não é? Portanto, mais que todos os outros juntos, como tenha pelo menos 25% dos eleitores inscritos naquele círculo. Portanto, é muito complicado, com abstenções destas, é quase impossível, por isso é que só há 4. Eu acho que, entre outras coisas, que os franceses vão ter que pensar, obviamente, na questão da proporcionalidade, de perceber que, de repente, se há uma maioria destas com 70% de deputados, não significa que são 30% de votação que dão estes 70%, porque na segunda volta vão ter mais, para terem 70% de deputados, tem que ter bastante mais que 30% de votos na segunda volta, mas vão ter que pensar em mudar o sistema, se não no sentido de o tornar mais proporcional. E isso é sempre feito, como estava a referir, na Alemanha ou em Portugal já discutiu esse sistema e já houve até acordo para se poder avançar nesse sentido. Os círculos uninominais depois têm que ser compensados com um círculo nacional que permita aos pequenos partidos, a partir de uma determinada votação, conseguirem ter uma representação. Há um círculo que é nacional e que, portanto, vai dar aos partidos no todo nacional a capacidade de estarem representados na Assembleia. Ora, eu julgo que os franceses vão ter um problema maior para resolver que tem a ver com a agenda reformista de Macron. Macron apostou na União Europeia para derrotar o nacionalismo da senhora Le Pen, mas fez essa aposta sabendo que tem que reformar muita coisa ainda, que claramente o presidente socialista Hollande não foi capaz de o fazer, embora tenha feito algumas coisas, deixou a maior parte das coisas por fazer, e isso é preciso uma grande maioria no Parlamento. A grande dúvida que eu tenho, que senti nas presidenciais, é até que ponto Mélenchon à esquerda e Le Pen à direita não vão ser aliados na contestação, embora cada um faça o seu caminho, na contestação que depois vai ter que... É sim, é da democracia, não é possível imaginar um país em que toda a gente está de acordo e segue um determinado líder. Portanto, vai haver contestação, quer seja no Parlamento, quer seja na rua,
E eu tenho grande curiosidade de perceber o que é que vai acontecer. Eu acho que eles são muito próximos, no fundo, um à esquerda e outro à direita. Os extremos tocam-se muitas vezes. Sim, isso foi dito no outro podcast. E a senhora Le Pen cresceu, eu estou convencido, há estudos que dizem uma coisa, outros que dizem outra, que uma percentagem de votos que foi acrescentado a Marine Le Pen veio da extrema-esquerda. Gente, aliás, alguns deles, um deles era um português que já tinha feito parte da França Insubmissa e que passou para a Frente Nacional de Marine Le Pen. Eu acho que se tocam muitas vezes e, portanto, tenho curiosidade de perceber quem é que de facto vai liderar a oposição, porque não acredito que sejam os republicanos, porque vão estar, embora vão ser, obviamente, vão ser líderes da oposição, porque vão ser o segundo maior partido, mas eu acho que pela forma de estar na política e pela forma de liderar na rua, acho que tanto Mélenchon como Marine Le Pen, se não vier a ter problemas... E não podemos esquecer quem é que é o primeiro-ministro atualmente. Pois, Eduardo Philippe vem dos republicanos. Vem dos republicanos e, portanto, haverá ali mais... Vão ter que estar, obviamente, fazer oposição, se querem ter algum valor político nas próximas eleições, portanto, não se podem render, mas eu acho que pelo estilo de política e pela ideologia, tanto Mélenchon como Marine Le Pen, se sobreviver, ok, bem, dentro do próprio partido, terão uma tendência para se afirmarem mais como líderes da oposição do que o próprio líder do Partido Republicano. Eu, no outro episódio, que foi das eleições presidenciais, falámos, não sei se, agora não me recordo se foi o Figaro ou se foi o Le Monde, mas era possível comparar os programas políticos de determinados candidatos. Estava apenas clicar nas fotos e quando nós carregávamos, quer na Marine Le Pen e no Mélenchon, quer dizer, o alinhamento estava certo. O que um propunha, o outro também propunha, a nível da militarização, queixas contra a União Europeia, outras coisas, mas havia ali um grande alinhamento. Nas grandes linhas políticas, isso é demasiado evidente, não é? Começa porque a bandeira de cada um deles é contra a Europa, portanto, só aí não sobrava muita coisa. Ser a favor da União Europeia, ou estar integrado na União Europeia, ser contra a União Europeia e contra a zona euro, depois não sobra muita coisa do ponto de vista político. Há as questões também da imigração, etc. Mas eu acho que à esquerda todos têm ódio a alguém. Mélenchon e a extrema-esquerda têm ódio à Europa e à senhora Merkel e aos alemães e aos nórdicos, etc. E a direita tem aos magrebinos e africanos e o que for. Portanto, até aí se tocam nessa coisa. Cada um deles odeia pessoas diferentes, mas, na verdade, existe ali algum ódio. São os dois muito nacionalistas. Eu acho que eles também há o que os diferencia. Eles odeiam-se, aliás, uns aos outros. Extrema-esquerda e extrema-direita. A minha questão é que a afirmação política de Marine Le Pen, o resultado acabou por ficar aquém das expectativas nestas legislativas e, portanto, ela vai ter um problema dentro do partido, dentro da própria família, já tem, portanto, agora ele vai crescer. Mas Mélenchon ganhou. Ganhou nas presidenciais, ganhou agora outra vez nas legislativas e eu acho que com esta subida a liderança à esquerda seguramente será de Mélenchon, já não será dos socialistas. Veremos se é capaz de se afirmar para apagar os próprios republicanos ou gaullistas, porque mudam muitas vezes de nome, mas a herança é sempre a mesma, não é? E portanto eu tenho uma grande curiosidade de perceber como é que se vai desenvolver a política com Mélenchon a ganhar cada vez mais força e o Partido Socialista a desaparecer. Só uma nota que havia uma grande expectativa do Partido Socialista Operário Espanhol desaparecer nas últimas eleições, até porque por causa do que aconteceu no PASOK, toda a gente apontava para a Espanha como o próximo Partido Socialista a cair. Sobreviveu, ainda lá anda, e ninguém esperava que pudesse acontecer em França, e o Partido Socialista teve um resultado tal que é uma desgraça. Aliás, mesmo do ponto de vista financeiro será uma desgraça governar aquele partido que é demasiado grande na França em termos de estruturas e que vai começar por ter um problema primeiro de afirmação eleitoral e depois de próprio funcionamento do partido, que sem dinheiro provavelmente vai acabar por implodir.
Sim, isso foi algo que nós nas presidenciais falámos, que há um PS francês antes e depois de Manuel Valls. Perspectivas completamente diferentes. E o que Não nós sei se é de conseguimos... Manuel Valls, mais de Hollande, não é? Hollande, Mas no mandato... Hollande mudou várias vezes Primeiro-Ministro, teve que mudar várias vezes Mas lá Primeiro-Ministro. está, mas o fatal, para mim, aquilo que nós analisámos, aquilo que foi o golpe fatal foi mudar para Manuel Valls, que apostou numa Sim, política não sei se terá sido mais à esse direita, o por assim fatal. dizer. Pois talvez. Bom, Macron ele próprio foi ministro Lá de está. Hollande, do holandismo, não é? Bom, e, Lá está. portanto, o que há é uma crise profunda dos partidos, há uma crise profunda dos partidos, o que aliás não é novo na Europa. Nós, se virmos os grandes países, estamos a assistir o mesmo também a Itália, que ainda não estabilizou o seu sistema partidário, desde a Operação Mãos Limpas, que liquidou com a DCI a velha democracia cristã e o eurocomunismo, e o Bettino Craxi, que era a grande figura do Partido Socialista Italiano. Enfim, já vai em 2 ou 3 reformulações. Entretanto, havia o Força Itália de Berlusconi, que parecia ter estabilizado onde já vai. O Fini, que era entretanto, que era uma emergência de uma direita mais forte e que tinha rompido com a extrema-direita, enfim, parecia emergir, entretanto afundou-se. Portanto, o sistema partidário italiano também está em grande evolução, não se sabe onde é que vai parar, e em Espanha também. Hoje Rajoy, na altura em que gravamos, ganha uma moção de censura, mas não é um líder forte. Tem uma grande resiliência, mas é o menos fraco dos fracos, porque de facto o que existe, o Podemos não aparece, o PSOE vai de crise em crise, não sabemos o que é que vai acontecer, e sobretudo há a crise também das independências e dos regionalismos. Vamos ver o que é que vai acontecer no referendo da Catalunha. Bom, em França, não há dúvida que Macron terá uma maioria fortíssima na Assembleia Nacional. Portanto, ele é eleito Presidente da República com 64% e terá 400 e tal deputados, aparentemente, resta saber 400 e quantos, é o que dizem as projeções, nós no domingo veremos, mas, curiosamente, com 32% do voto popular, a verdade é essa. Portanto, a questão é como é que estas duas instituições, Presidência e Assembleia Nacional, com maiorias fortíssimas, conseguirão fazer as reformas com uma legitimidade de origem frágil. E, portanto, haverá contestação de rua, sobretudo da esquerda, sobretudo dos comunistas e sindicatos, e do bloco de esquerda, que é o Sr. Mélenchon. Bom, enfim, a Sra. Le Pen, como o seu pai, já sabemos o que isso representa em termos de rua. Vamos a ver. Acabou as presidenciais em baixa, começa com as legislativas também com um perfil fraco. Bom, depois as outras operações são mais questões de corte. O que é que vai acontecer aos republicanos? São mais questões de corte, da corte, não é? Não tem a ver tanto com a rua. Mas será interessante de observar. Será interessante de observar como é que os republicanos, que apesar de tudo mantêm uma votação importante, de 20%, 21%, e serão, sem dúvida, o partido mais importante da oposição, e se o Partido Socialista conseguirá ou não ressurgir. Sim. Nesta altura não se vê que tenha grandes líderes. O Sr. Benoît Hamon não foi eleito, o Sr. Cambadélis não foi eleito, a filha de Delors, Martine Aubry parece ter desaparecido do palco da política. Portanto, o Partido Socialista nesta altura está num grande vazio. Aliás, isso é que eu julgo que marcou o intervalo entre as presidenciais e as legislativas. As duas grandes forças em crise, portanto, os republicanos e o Partido Socialista, não foram capazes de gerar lideranças de emergência que dessem algum protagonismo nas eleições legislativas. Portanto, a pancada que levaram nas presidenciais ainda lhes está a doer, e não surgiu. Bom, mas isso são interrogações
de um sistema manifestamente que está em crise, o sistema político está em crise, haverá ou não haverá evolução no sistema político francês, mas do ponto de vista da superfície das instituições, tudo bem, tudo bem. Um presidente eleito com 64% dos votos na segunda volta das presidenciais e uma maioria presidencial aparentemente muito forte no número de lugares conquistados, embora a sua base Sim, ainda muito eleitoral seja baixa. Os efeitos sociais que isso terá, a crescer aquilo que já comentámos, que é uma participação eleitoral muito baixa. Não sei se melhorará na segunda volta. Creio que não. Creio que a segunda volta, porventura, a participação ainda será mais baixa, diversamente do que aconteceu nas presidenciais. Mas, enfim, no domingo já vamos ver. Eu acho que há coisas que não mudam nunca na política, na relação dos políticos com os eleitores, e que o José Ribeiro Castro estava a falar há pouco, que tem a ver com... faltou ao Partido Socialista e aos republicanos a emergência de um líder forte. Acho que a política hoje está muito dominada, e estará cada vez mais, até pela forma de comunicar e por todas as plataformas que existem para comunicar, mais do que da ideologia de um determinado partido, também acontece, porque ser Mélenchon ou Marine Le Pen tem a ver com a sua liderança, mas tem muito mais que ver com a ideologia que professam. Nos grandes partidos, nos partidos do sistema, vamos chamar assim, muitas vezes as flutuações têm a ver com o tipo de liderança. Há pouco estávamos a ver de quem era a responsabilidade pela queda do Partido Socialista francês. Parece-me evidente que a responsabilidade é sempre de quem está acima, ou seja, mesmo que depois pudesse ser a culpa do Manuel Valls e do modo como tentou governar e a viragem à direita e, portanto, ter afastado eleitores mais à esquerda do Partido Socialista, a verdade é que a opção foi sempre do Presidente. E eu acho que a Hollande, que ganhou as eleições também porque havia problemas já com o Sarkozy, senão não as teria ganho. Desde o início que parecia um líder fraco, e era mesmo um líder fraco. E, portanto, esse foi a Hollande que levou o Partido Socialista francês ao ponto em que ele está hoje. Mas eu também acho que é possível, tanto para os republicanos como para o Partido Socialista francês, em próximas eleições, se alguma coisa correr mal com Macron, de repente encontrarem um líder que é carismático, e existe estrutura para voltar a ganhar eleições. Eu acho que nas próximas eleições presidenciais, se acontecesse alguma desgraça com o presidente Macron, qualquer um destes dois partidos pode ganhar as eleições a seguir. Depende muito de como é que se vão aguentar daqui até lá, mas depois de poderem fazer uma escolha. Uma das coisas que aconteceu de errado para estes partidos foi que fizeram a opção de ter primárias. E quando se faz a opção de ter primárias, significa que se mobilizam os eleitores que são ideologicamente mais radicais dentro do partido. Não significa que não estamos a falar de ser de extrema-esquerda ou extrema-direita, é que eles são mais radicais em defesa da ideologia, seja gaullistas, sejam os socialistas, acabam por optar são os que se mobilizam mais facilmente para eleições desse tipo, e, portanto, fazem uma opção que se revelou errada, quer para o Partido Socialista, quer para os republicanos, e, portanto, permitiu que Macron aparecesse ali pelo meio a ganhar as eleições. Acho que os dois partidos estarão muito dependentes do que vai acontecer a partir de agora e de que liderança é que vão conseguir ter, sendo que pode ainda ser pior do que está agora. Podem voltar a falhar e voltar a escolher uma pessoa que não tem carisma nenhum e que não consegue levar o partido para a frente. Mas, Sr. Paulo Baldaia, me permite, quer dizer, eu acho que nós corremos aqui o risco de fazermos aquilo que o meu pai chamava os arquitetos de obra feita, não é? Quer dizer, portanto, estamos a comentar as primárias depois das coisas acontecerem. Porque quando as primárias foram introduzidas em França, antes, não é? As pessoas acharam que era uma coisa extraordinária, que é um sistema que funciona. Por exemplo, o Hollande foi escolhido em primárias e foi eleito presidente, e o Sarkozy antes, idem, não é? Portanto, tinha experimentado. O que é que, de facto, nesta altura, o sistema mostrou um nível de degradação muito mais acentuado. Ainda assim, as primárias, no campo à direita, pareciam prometedoras, porque
os dois candidatos, é preciso regressar ao princípio, não é? Os dois candidatos à direita, tidos como mais fortes, foram eliminados. Portanto, o Sarkozy não conseguiu o eleitorado mais radical, que Não foi à segunda volta dentro do partido. não foi sequer à segunda volta no partido. Portanto, o eleitorado republicano mais radical não chegou para escolher. E, portanto, ficaram em campo dois candidatos mais moderados, digamos, o Juppé, que seria o mais moderado, e o Fillon, que foi digamos, um vencedor surpresa, porque era o terceiro nas sondagens e ganhou. Bom, e portanto seria... Bom, e eu, aliás, eu escrevi, está escolhido o próximo presidente da França. Foi como eu li os resultados. Bom, só que aconteceu aquele escândalo, não é verdade, dos pagamentos à mulher e não sei o quê, que é um escândalo feio, mas na classe política francesa relativamente corrente. Portanto, de facto, durante algum tempo, os políticos podiam empregar em França a sua mulher ou o seu cônjuge e os seus filhos, não acontecia nada. Há bastante tempo, há algum tempo que isso é proibido, mas durante algum tempo isso era consentido. E era um hábito que, aliás, acontecia quer à esquerda, quer à direita. Eu recordo-me quando esse escândalo apareceu, tocou também um ministro de Hollande, que foi afastado por causa do escândalo. Portanto, e a notícia desse escândalo triturou por completo a candidatura de Fillon e arrasou com os republicanos. Dividiu, aliás, profundamente os republicanos, porque houve logo os que disseram Fillon tem que ser afastado. E ele não quis que ele saísse desse lugar. E pronto, portanto, é uma questão que triturou. Mas, portanto, não foi o sistema das primárias. Foi ter sobrevivido às primárias um escândalo arrasador desta natureza. No caso da direita. E à esquerda, o que se mostrou é que o Partido Socialista já estava completamente arrasado. Portanto, Manuel Valls não consegue ganhar, não é? E o Partido Socialista escolhe um candidato à esquerda, o Sr. Benoît Hamon, que todavia não tem envergadura para enfrentar o Sr. Mélenchon. Foi muito a reboque. De resto foi algo que eu e o professor ele foi muito a reboque das medidas. Está bem, mas o Benoît Hamon, o facto é que é o candidato dos socialistas e agora nas legislativas não consegue sequer já foi eliminado à primeira volta. Portanto, claramente eliminado. E, bom, portanto, é eleito como candidato do PS às presidenciais um candidato que não consegue sequer assegurar a sua posição como candidato a deputado na primeira volta das legislativas. E isso é uma crise profundíssima do PS, do Partido Socialista Francês. Esse é o dado, creio, mais relevante destas eleições. A crise francesa, que é profundíssima. O terrorismo, a imigração, portanto, as questões de integração social, as relações com a Europa, o facto de fazerem ou não fazerem as reformas, que é um tema que vai continuar, porque o Macron já é conhecido de toda a gente, a etiqueta da oposição é o empregado da senhora Merkel. Como procuram denegrir, é que ele está às ordens do Sr. Schäuble e da senhora Merkel. E é a questão que irá dominar, eu creio que o princípio do seu mandato, ou se ele consegue ou não consegue fazer as reformas. Não? Foi também o que triturou o Sr. Hollande, em boa parte, e que o levou várias vezes a mudar de primeiro-ministro e acabar no Manuel Valls, que provavelmente passou à segunda volta, ainda com hipóteses, mas não sabemos se vai ser eleito. Portanto, não creio que se fosse tantas primárias que tivessem liquidado. Como você começou, e eu estou de acordo, os partidos tradicionais, portanto, o Partido Socialista Francês e os republicanos, que estão completamente arrasados, mais o PSF, do que os republicanos, ainda que os republicanos com grande dificuldade em encontrarem um espaço de fronte de um governo que é liderado por um dos seus, e que é um governo ao centro. É um governo que sentou-se ao centro, com um socialista aliado a um centrista que é Bayrou, com um primeiro-ministro que vem dos republicanos e que, com 30% de voto na primeira volta, vai sacar uma maioria de 2/3, portanto, uma maioria como o Sr. Viktor Orbán na Hungria. Ele vai iniciar o governo. Se ele quisesse rever a Constituição francesa, se calhar conseguia. Se calhar teria maioria para isso. Não tenho aqui presente qual é o sistema, mas teria uma maioria
esmagadora, terços. não é? Dois terços, 75%. Uma maioria esmagadora, não é? Como a única que aconteceu na Europa deste tipo recentemente foi o Sr. Viktor Orban na Hungria. Só dizer que nós estamos a insistir nos 32%, esse é o resultado dele para a primeira volta. Ele não conseguirá a maioria com esse resultado. Ele tem que conseguir bastante mais agora na segunda volta. Não é? É como ele também foi eleito presidente com 20 e tal da primeira volta e depois, obviamente, na segunda agregou todos os votos contra Marine Le Pen. Mas eu acho que tem razão, acho que há... O principal problema é que os partidos tradicionais que já vinham a perder força, mas do que eu me lembro do que foi a escolha dos candidatos nas primárias, havia uma grande expectativa quando se escolheram aqueles candidatos, e o que se viu nas presidenciais é que aquela escolha que tinha sido feita, no caso do Fillon, é evidente, houve um problema extra político, ou quer dizer, é político, mas é extra a ação política do candidato dos republicanos. No caso dos socialistas não foi nada disso, foi mesmo uma má escolha deles, porque não foram capazes não tinham esse problema, provavelmente não tinham ninguém que pudesse fazer muito melhor, ou seja, no sentido de irem eles à segunda volta, mas o que hoje é evidente que podiam ter um melhor candidato. O acordo é que os socialistas não conseguiram com as primárias afirmar-se no sistema político. Sim, não é? e os republicanos ainda conseguiram, só que e hoje revelou-se desastrosa por questões que não estavam previstas. Mas isto diz aqui, obviamente, que os republicanos vão ter também um problema, porque vão ser líderes da oposição, com um primeiro-ministro que é um republicano, e portanto vai ser muito difícil também para eles, e eu tenho essa particular curiosidade de perceber, que bancada parlamentar é que vão ter, se vão chegar aos 100 ou se vão ultrapassar os 100 deputados, mas acima de tudo o que é que vão fazer com ela, porque também não cola ser oposição pura e dura ou um governo que estará mais perto dos republicanos do que dos socialistas, naquilo que é preciso Nós fazer. temos nestas coisas também, eu às vezes tenho a tentação de ser um bocadinho impressionista. Mas eu, na noite das eleições, vi um debate naquele canal de cabo francês, o France 24, em que foram rodando e às tantas estavam em cena duas senadoras, uma do Macron e uma do lado dos republicanos independentes. E do outro lado estava o Front Nacional e a France Insoumise, portanto, o Mélenchon e a Sra. Le Pen. E foi claríssimo, ao longo de todo o debate, que durou uma hora, a enorme dificuldade da senhora, que é senadora e presidente de Câmara, de uma Câmara importante da região de Paris, de França, foi manifesta a dificuldade em se demarcar da sua colega senadora de Macron. Portanto, ela reclamava que os republicanos iam ser os líderes da oposição, mas também se percebia que não tinha grande agenda para fazer oposição. E que a oposição estava do lado, sobretudo, do Mélenchon e da Frente Nacional, pelo seu discurso tradicional. Revelar aqui alguns resultados que são de importante análise. Já falámos aqui da tragédia que foi o resultado do Partido Socialista Francês. Não há outro adjetivo senão tragédia mesmo. Mas revelar aqui então, os resultados de que Emmanuel Macron ganha com 32,3% nas legislativas. Depois vem então os republicanos com 21,5%, o Partido Comunista Francês com 13,7%, a Frente Nacional com 13,2%. Portanto, a diferença está em 0,5% nestes dois partidos de extrema. E depois aparecem então os socialistas com 9,5% e depois veio os ecologistas com 4,3%. Ora, se nós formos comparando, por exemplo, aqui os resultados eleitorais de 2012, foi as mais recentes, não é? Na altura o Partido Socialista ganhou, com 40% dos votos, 40,9%, e os republicanos, a antiga UMP, portanto a União para o Movimento Popular, tinha 37,9% do resultado, e vamos aqui ver então, Mélenchon no total da segunda volta teve 1%. Na primeira volta teve 6,9% e depois teve 1%. Isto é uma galopada enorme, não é? Assim como a Marine Le Pen tinha 13,6% na primeira volta e depois teve 3,6% na segunda volta. Ou seja, há aqui uma inversão e há um castigo. Portanto, aquilo que nós vemos é que os eleitores castigam os tradicionais, os partidos tradicionais, são os que mais saem derrotados no meio disto tudo. A nível de previsões de deputados a serem eleitos,
aquilo que contamos é com cerca de 415 a 455 do lado de Macron. Depois os republicanos terão entre 70 a 110. A Frente Nacional terá 1 a 5. Não irá muito além disso. Os socialistas terão 20 a 30 e Mélenchon, a extrema-esquerda, terá entre 8 a 18. Portanto, estas são as previsões que acontecem. E isto houve uma grande... Logo a seguir à eleição de Macron, não é? Houve um fenómeno que aconteceu exatamente a mesma coisa na Primeira República, que é os chamados adesivos. Ou seja, aqueles que antes eram monárquicos passaram a ser grandes republicanos, e aqueles que tinham sido, outrora, grandes contestatários de Macron passaram a ser os maiores amigos e os maiores apoiantes de Macron. Entre eles, Manuel Valls. Sendo que o critério, e aquilo que foi dito, é que aqueles que estiveram com Emmanuel Macron desde o início serão aqueles que estão. Portanto, porque posta a hipótese de, tal como nós vimos aqui, realmente é a ala direita dos socialistas e a ala esquerda dos republicanos. Ora, parecia que este partido de Emmanuel Macron seria uma reciclagem de antigos deputados, antigos políticos carismáticos franceses. Ora, isto não se revelou. Portanto, assim, há alguns quadros que realmente aparecem, mas Manuel Valls, que estava a ser muito apontado, acabou por ficar no lado socialista. Portanto, acabou por não haver assim tanta reciclagem de políticos quanto isto. O que é que podemos dizer deste... Porque estamos quase a falar de sobrevivência política. E aquilo que nós vemos é quase o que é que será feito agora de Benoît Hamon, não é? Candidato derrotado nas eleições presidenciais, e nem se consegue eleger ele próprio. Eu julgo que há mais do que os grandes nomes. Um partido como o Partido Socialista tem uma representação por toda a França, tem um problema maior para resolver do que o Manuel Valls ou Hamon, porque não faltarão muitos Valls e muitos Hamons que vão ter um problema para resolver. Um partido que há tanto tempo disputa o poder e que ainda há pouco tempo estava no poder, tem esse problema. É verdade também para os republicanos. Eu julgo que Macron foi inteligente nessa tentativa de escolar. Aliás, chegou a ser criticado na campanha por a maioria dos seus candidatos não terem experiência política. Escreveu-se que isso podia fazer gorar as expectativas de ter um grande resultado também nas legislativas para depois levar à segunda volta. Percebeu-se que não. Havia esse receio por parte de quem estava com Macron de haver demasiados candidatos sem grande experiência política, mas eu julgo que ele foi inteligente por aí para não haver essa leitura de que afinal aquilo era uma reciclagem de toda a gente que andou o tempo todo no poder, fossem republicanos ou fossem socialistas. Coisa diferente é o que vai acontecer daqui para a frente, porque quando for preciso... E atenção que Macron pode voltar a surpreender. Estou a dizer isto, obviamente que muita gente disse em França que ele iria fazer essa reciclagem e ele conseguiu fazer o contrário e ganhar as eleições com a aposta política que fez. Mas quando se trata de governar é preciso outra experiência. Obviamente que haverá lá muita gente que esteve com Macron desde o início. Eu devo dizer que vi há pouco um documentário no Netflix que trabalham muito rápido, feito por uma televisão francesa, aquela que está agora mais na moda, BMTV? Sim, acho que é BMT ou BMT. Bom, mas é uma televisão muito informativa e que fizeram logo, acompanharam-no durante a campanha para BMTV, BMTV, sim. E o Netflix já tem um documentário que acompanhou o Macron durante a campanha, e essa é uma das promessas que ele faz portanto, não é para sair para fora, era para sair só depois de ele ser eleito, era um compromisso que havia da televisão com ele, e ele já dizia isso, que falar com as pessoas todas no último dia de campanha, dizia, os que estiveram comigo desde a primeira hora são os que vão comigo até ao fim. E, portanto, vem aí uma avalanche, se ganharmos as eleições, vem aí uma avalanche de gente que vai querer entrar com o comboio em andamento, e eu prometo-vos que vocês são, os que estiveram comigo, são os que vão estar comigo. E, portanto, ele tendo dito isto publicamente, a seguir o que se viu nas legislativas, portanto, isto é, acabam as presidenciais, começa-se a preparar o
partido para as legislativas e ele cumpriu essa parte. Não é? Foi buscar gente que esteve com ele desde o início um pouco por todo o país e correu ali um risco de poder ser visto um partido com pouca experiência política. Ainda assim, para formar governo, para... Sim. Sim. É isso que eu vos ia perguntar. Virá uma nova classe política, quase, porque tiveram a fazer na France 2, tiveram a fazer, que vai haver mais agricultores, vai haver mais comerciantes, tudo isso. Haverá aqui quase que uma tecnocracia e uma outra aristocracia no sentido dos aristoi, os melhores para o poder, no sentido de aqueles que puseram a mão na massa. Se teremos agora um outro tipo de qualificações, não qualificações académicas, mas pessoas qualificadas a nível de saber como é que o terreno funciona, por assim dizer. As pessoas novas que entram na política, independentemente da sua idade, são um fator de renovação. Só pode haver ruptura se houver pessoas que não têm os vícios do sistema, que não trazem a cangalhada toda do costume, e que isso se reflita também nos seus assessores, nos seus assistentes, digamos, no seu pessoal político, que é muitas vezes quem acaba por formar as decisões. Portanto, isso é um fator que Macron procurou traduzir e teve que resistir em algumas alianças. Tem consigo um velho político, e o seu aparelho, que é o François Bayrou, que vem dos centristas. Portanto, que é um novo antigo, quer dizer, é um novo na medida em que participa num poder com grande dimensão. Mas é uma pessoa que tem muita experiência política. E acho que tem muita influência também sobre Macron. Acho que deve ser ali o conselheiro principal dele, mas, portanto, apesar de ser ministro da Justiça. É uma pessoa que tem 30 ou 40 anos de vida política. E teve muito tempo afastado também. Do velho CDS francês, não é? Do CDS, que é um partido fundado já depois de existir o CDS e influenciado pelo nosso CDS, o partido do Le Canuet, o Centre Démocratique Social. Depois tem uma evolução, hoje tem um MoDem, teve uma grande emergência no tempo do Chirac, depois cometeu um erro na campanha Sarkozy-Ségolène, deu uma indicação de voto Ségolène, o que, enfim, acho que é um disparate dele e, portanto, caiu. Fez uma travessia do deserto. Portanto, é uma pessoa com muita experiência política, e é novo na influência que tem. Agora, é importante que Macron traga, de facto, gente nova. Portanto, há o risco de ser gente que não tem experiência, mas isso também é o seu capital. Não está feito, não é, com o sistema. Se ele mantivesse muita gente do sistema antigo, bom, isso teria um risco maior, que era manter tudo no mesmo. Ele tem agora que, de facto, construir uma proposta política nova, resolver o problema da França com a Europa, que é um problema antigo. A França faz falta. Eu não gosto muito do eixo Paris-Berlim, não gosto muito dessa história, mas indiscutivelmente faz falta, não é? Há dois países absolutamente incontornáveis, até geograficamente a gente olha para o mapa e percebe que eles são incontornáveis no projeto europeu, que é a França e a Alemanha, e há bastante tempo que esse eixo está em crise, e é pelo lado francês, por um certo complexo, desde a reunificação da Alemanha e a emergência, sobretudo da Sra. Merkel. Com Helmut Kohl isso não era tão evidente, mas agora com a Sra. Merkel isso existe, e portanto há uma diabolização estúpida, mas existe uma diabolização estúpida da Sra. Merkel e do seu Ministro das Finanças Schäuble, e isso funciona como um travão a que a França realize as reformas que indiscutivelmente precisa para se sentir à vontade com a Constituição Europeia, sentir-se à vontade com o euro. Ainda não fez completamente o euro. Existe muita ideia em alguma política francesa que não aceitou Maastricht. Não esqueçamos que a França ficou dividida a meio. Com Maastricht, e chumbou a Constituição Europeia com a Holanda por referendo. Enfim, isso eu percebo, mas enfim, é significativo que isso tivesse acontecido. Portanto, não fez as pazes com o projeto europeu, e o projeto europeu também não fez as pazes com a França. É preciso, não basta falar na Europa das Nações, é preciso explicar o que é que se quer dizer com a Europa das Nações, do acordo com a Europa das Nações. E creio que aí há, de facto, algo a esclarecer com a França. E, portanto, é importante que Macron se faça acompanhar de um conjunto de gente nova, que seja europeia e francesa, com um discurso completamente novo. E acho que é daí que resultarão uma série de reformas, que poderão resultar algumas reformas que deem sucesso à sua presidência. Depois há as questões da segurança, do terrorismo, que são muito difíceis e muito dolorosas, e que de alguma forma têm também a ver com a relação com a crise da imigração e dos refugiados.
Indo procurando, terminando este episódio também, este episódio especial, os ventos de Macron começam a soprar pela Europa e atingem Portugal, nomeadamente esta questão da iniciativa liberal, este partido liberal que se quer constituir em Portugal. Paulo Baldaia, o que é que tem a dizer? Bom, eu acho que Portugal foi o primeiro país a viver esta coisa de um partido que aparece, não é do nada, porque o Bloco de Esquerda nasce da união de vários partidos que existiam há muito tempo, que até já tinham tido representação parlamentar, como a UDP, mas este fenómeno de procurar alguma coisa que represente no Parlamento, no Poder Legislativo, uma franja da população e do eleitorado que é um bocadinho antissistema. Portugal começou antes dos outros, antes de haver Syriza na Grécia ou Podemos em Espanha. Já Portugal vivia há muito tempo com o Bloco de Esquerda, e eu acho que ganhamos com isso, porque hoje até temos o Bloco de Esquerda com capacidade de apoiar um governo do Partido Socialista e meter na gaveta todo o seu anti-europeísmo, mesmo que continuem a discursar nesse sentido, como o Partido Comunista. Na verdade, deixam que o Partido Socialista seja um governo claramente pró-europeu. Mas eu, olhando ao que conheço das pessoas no país e, acima de tudo, olhando também para as redes sociais e para a internet, que hoje nos trazem a todos nós muito mais informação sobre o que são as pessoas, o que elas desejam, o que elas pensam da política, o que eu hoje vejo é que há uma franja eleitoral muito grande no país que está órfão do partido que representa. E esse é um partido claramente liberal, mas é igualmente um partido populista em algumas das matérias. Ou seja, as pessoas são liberais até nos costumes, seguramente na economia, mas depois há uma série de matérias que não são discutidas, porque o politicamente correto não permite que se faça essa discussão, e eu vejo que há um eleitorado órfão de um partido que os represente. Não sei se é este Partido Liberal de que se fala, que estão à procura que nasça, e eu acho que é um partido que será completamente diferente deste e que um dia poderá nascer, que tem a ver com uma série de opinion makers que já existem, que estão no terreno e que são marcadamente mais à direita do que aquilo que existe hoje na política, que são, diria, porque é o termo mais comparável, maiores defensores do Trump do que outro partido qualquer que existe em Portugal. Também esses comentadores não se sentem representados por inteiro face aos partidos que existem hoje, e, portanto, eu não sou dos que acha que não é possível um partido populista mais liberal do ponto de vista económico. Portanto, o Estado é só mesmo para o que for absolutamente essencial, questões de soberania, como justiça, defesa, etc. Mas, claramente, acho que um dia destes vai haver um partido desse tipo em Portugal que pode mexer a sério com o sistema político como o conhecemos hoje. Sr. Ribeiro Castro? Bom, eu creio que é natural que esse movimento apareça. O sistema partidário português está também em crise há bastante tempo e, portanto, eu, aliás, participo em várias iniciativas na linha do Manifesto por uma Democracia de Qualidade, que apresentámos em 2014. Temos uma intervenção todas as semanas, esse grupo, e consideramos que a chave, a reforma do sistema eleitoral para o sistema partidário melhorar. Agora, faz parte também da nossa leitura que há um desencontro grande com os partidos e que se manifesta também pela abstenção. Nós temos uma abstenção sempre crescente e ainda não chegamos em eleições legislativas a uma abstenção de 50 e tal %, como em França, mas andamos lá perto. Nas eleições presidenciais também. As eleições presidenciais, enfim, que são as eleições talvez mais votadas, o presidente Marcelo foi eleito por muito pouca gente, em termos históricos comparados, apesar da enorme popularidade e do carisma que ele tem. O que é e é uma eleição até não partidária. Portanto, mostra que o nosso sistema democrático também está numa profunda crise. Eu também há bastante tempo que defendo a ideia de que um partido liberal, que assim se assume,
apresentar-se e fazer-se. Aliás, tenho defendido até no partido, eu discordo no CDS desta coisa dos democratas cristãos, conservadores liberais, e acho que os liberais devem assumir a sua linha e fazer-se apresentar e representar por si próprios, em vez de seguir uma estratégia dos cucos. Não é? O cuco é o pássaro que não faz o ninho, aninha-se nos ninhos dos outros. E os liberais em Portugal têm procurado fazer isso. Não é? Portanto, não assumem a representação. Mas parece que é crime ser liberal. Não, pelo contrário, o liberalismo, eu não sou um liberal, sou pela liberdade, mas não sou um liberal, não me revejo num partido liberal, nunca seria membro do BALD, da Internacional Liberal, mas enfim, é um pensamento conhecido, claro, e que tem todo o direito de existir e de assumir, não terá o meu voto, eu não sei, talvez ocasionalmente, mas tem todo o direito de existir e acho que faz falta. E é mais, aquilo que eu digo é mais correto que se faça um partido do que se aloje dentro dos outros, não é? Galgando posições de poder e procurar fazer um partido liberal em partidos que o não são. E, portanto, eu defendo isso e, portanto, acho bem, não sei se terá sucesso ou não, apesar de os novos partidos não terem tido grande sucesso em Portugal, a não ser o Bloco de Esquerda, mas que resultou de um crochê, não é? Foi um crochê, foi um articulado de partidos pré-existentes, e é um partido que foi uma construção de sucesso, que se deve à articulação de algumas personalidades, Fernando Rosas, Francisco Louçã, Miguel Portas, Luís Fazenda, enfim, são estes os 4 líderes de 4 famílias que se juntaram no Bloco de Esquerda e tiveram um grande sucesso, e como disse o Paulo Baldaia, eu estou de acordo, é um fenómeno precursor em termos europeus, talvez na linha um bocadinho dos verdes na Alemanha, em algumas coisas, mas enfim, isso é uma outra história. Mas precursores de fenómenos que nós depois vimos, o Syriza na Grécia, o Podemos em Espanha, o Bloco de Esquerda já existia, mas todas as outras experiências em Portugal tiveram insucesso. Admito que essa possa ter sucesso, e, portanto, tudo o que seja uma redefinição do sistema partidário. Não são só os liberais que não se sentem representados em Portugal. Eu sou um personalista e não me sinto representado em Portugal. Acho que não gostaria de ter partidos, pronto, que defendem a liberdade como um valor fundamental, mas não como liberalismo. Agora, essa crise, portanto, existe, está em desenvolvimento. Aliás, há pouco o Cláudio referia a UMP, União para o Movimento Popular. Eu já me esquecia que significava isso, porque lembrava-me quando significava União para uma maioria presidencial. Quer dizer, a crise da direita francesa e dos gaullistas tem muitos anos. Desde Chirac, da dissolução do RPR, da crise pós-Maastricht, que partiu aquilo em vários movimentos. Um deles chamava-se uma coisa tão esotérica quanto Movimento Pesca-Caça-Tradição. E teve representação, elegeu representantes para o Parlamento Europeu, não é? Uma altura em que o Partido Gaullista se partiu em três famílias. O Sr. São José. Portanto, essas crises são prolongadas e às tantas têm fenómenos de emergência. Eu creio que em Portugal nós também estamos com uma crise latente do sistema partidário e da representação. Pode ser que apareçam novos partidos, veremos depois o que é que eles representam, mas eu acho sempre bem que quando existe um pensamento marcado, característico, que se assuma e depois os eleitores, desde logo, forma-se uma base social que nos permite entender quem é que se revê nesse partido, não é? E depois o que é que consegue em termos de representação popular. Creio que isso é mais saudável do que seguir a estratégia dos cucos, que é o que até hoje os liberais têm feito. E depois farão alianças, coligações, como os outros partidos, mas têm uma matriz própria de afirmação, e que lhe permite contarem-se. Isso é uma função essencial da democracia, e que haja um sistema eleitoral justo, que permita que essa contagem seja justa e não batuteira. Só dizer que o Bloco de Esquerda, quando apareceu, de facto tinha esta característica de ter 4 personalidades que eram muito fortes e que se entenderam muito bem para organizar o Bloco de Esquerda, que vinham de partidos que até tinham sido adversários e às vezes a luta bastante dura. Mas há uma coisa que eu senti, porque
eu já era jornalista quando apareceu o Bloco de Esquerda e hoje continuo jornalista, que é uma verdade que continua a ser verdade hoje. O Bloco de Esquerda sempre teve um grande apoio nas redações, na comunicação social. E isso, quem for estudar o que é o Bloco de Esquerda e o que foi o caminho que fez o Bloco de Esquerda, vai perceber que sem isso, sem esse apoio que teve na comunicação social, que tem redações geralmente são maioritariamente de esquerda, ajudou muito o Bloco de Esquerda a crescer. Não é que as pessoas andassem a fazer campanha dentro Mas pelas entrelinhas. mas o entusiasmo com que se havia disponibilidade para fazer a cobertura das coisas do Bloco de Esquerda, ainda o Bloco de Esquerda praticamente não existia, andava o Francisco Lousá a tentar ser eleito com votação da aldeia de Dona Maria, já os jornalistas estavam entusiasmadíssimos a fazer a cobertura de uma coisa que se sabia que não ia acontecer, mas que nas redações havia o desejo de que acontecesse. E, portanto, isso seguiu durante muitos anos e o Bloco de Esquerda sempre beneficiou dessa simpatia de uma parte substancial dos jornalistas pelo Bloco de Esquerda. Como acho que agora um partido liberal, se aparecesse, tem condições de sucesso maiores do que teria há uns anos atrás, porque hoje também nas redações, não sei se é o fenómeno das pessoas são de esquerda na adolescência e na primeira fase adulta e depois vão indo para o centro até chegarem mais ao liberalismo ou à direita ou o que for. Mas na verdade hoje o que eu sinto é que também há na comunicação social, seja através de comentadores, seja através de jornalismo, acima de tudo do jornalismo económico, que hoje tem uma grande força em Portugal que não tinha há 10 ou há 20 anos, também há vou-lhe chamar assim, um filão por explorar, que é haverá simpatia nas redações para um partido liberal, e isso é um fator que pode ajudar a ter sucesso. Talvez agora também com esta envolvência do Macron, o facto de querer colar a imagem do Macron. Bom, mas isso depois pode-se esfumar, não é? Portanto, se nós estamos agora num fenómeno de Claro, temos oportunidade, expectativas. porque quando o Macron é escolhido e se viu que seria a personagem que seria eleita, pôs logo uma discussão aí nos blogs e nos Facebooks e nos Twitters quem era o Macron português. Não é? Portanto, há uma moda de ver quem é que era o Macron português. Portanto, isso, há aqui de facto uma oportunidade, uma conjuntura que pode favorecer. E a conjuntura é importante para o lançamento dos partidos e depois para a sua fixação. Em certa medida, os partidos da conjuntura atual, os partidos do quadro atual, resultaram de uma conjuntura que favoreceu a sua emergência e consolidação. Essa conjuntura chamou-se Revolução, chamou-se o PREC. E depois jamais houve uma conjuntura tão favorável. E por isso o Bloco de Esquerda, que foi o único que teve algum sucesso, dos que apareceram, foi uma construção, de facto, laboriosa, um crochê, como lhe chamei, bem sucedido. Nós já tivemos uma tentativa de um partido liberal, que reuniu as assinaturas recentemente, não é? Foi o partido do lado de Correia, Movimento Mérito e Sociedade. E é um partido trajado, liberal, mas enfim, pronto, não pegou. Julgo que, aliás, entretanto, esse partido mudou de mãos e não sei se de nome, acho que ainda existe, não é? Os partidos mudam de nome, como o Partido Nacional Renovador, não é? De extrema-direita, ainda é uma ideia do velho Partido Reformador Democrático de romanianos, não tem, obviamente, nada a ver com isso, não é? Mas, portanto, esse MMS, que foi a eleições, não teve grande sucesso, sendo um partido claramente de matriz liberal. Agora aqui pesam, obviamente, o programa, a conjuntura, as personalidades, o grupo de pessoas, a conjuntura, o tipo de intervenção. E isto que o Paulo Baldaia diz, é preciso furar o cerco. E para furar o cerco, a atitude da comunicação social é fundamental. Se houver pequenas notícias, 3 linhas, na página 14, não é? Ou na página 22, bom, isso tem dificuldade. Se tiver personalidades que garantam alguma intervenção, que deem abertura da primeira página, uma entrevista de fundo, que quando fizerem um colóquio, esse colóquio seja seguido, bom, isso obviamente que passa a existir, passa a ter espaço social e mediático. Muito bem. Último tópico, depois vamos para as considerações finais. Ok.
O que é que vocês têm a achar, o que é que vocês prevêem que venha a ser o mandato de Emmanuel Macron? Já falámos da questão de as ruas irão mexer, porque o Parlamento poderá ou não ficar um tanto paralisado ou controlado. O que é que vocês acham, se será possível fazer as reformas que Emmanuel Macron quer fazer e qual é que será a resposta então das ruas e da população? Porque na minha ótica isto é quase muito do estilo ou vai ou racha, não sei, ou corre muito bem ou então vai ser a desilusão total. Eu acho que a fasquia neste momento está muito elevada e que se caso não se consiga atingir o 10, só se atingir o 9, possa a coisa descambar. Futuras eleições. Eu acho que nunca será tudo o que se quer, isso é impossível. Na política não existe. Dentro do próprio partido haverá quem vá, entretanto, influenciar Macron para adaptar um bocadinho aquilo que defende em matéria de reformas, aquelas que tenham uma maior implicação na vida das pessoas, no imediato, porque há muita coisa que é preciso fazer num determinado momento e que é dolorosa para que depois à frente se possa tirar os frutos do trabalho que é feito em cada momento. Eu não tenho dúvida de que perante uma vitória tão grande de Macron nas presidenciais, se agora se repetir nas legislativas, na segunda volta das legislativas, a esquerda e a extrema-direita, mas acima de tudo a esquerda e os sindicatos, até porque lhes correu bem, tanto as presidenciais como as legislativas nesta primeira volta, vão para a rua, a cada reforma vão para a rua e vai ser a maior das confusões. Agora, a França, estando na União Europeia, na zona euro, depende, obviamente, muito menos do que nós, do que se passar na União Europeia, mas depende muito do que se passar na União Europeia. A mobilização dos franceses para as reformas, que são importantes não só para a França, mas para toda a União Europeia e para a zona euro em particular, só se consegue se, entretanto, a Europa, no seu todo, der passos significativos para a vida ser melhor para os europeus. Se não for assim, muitos daqueles que votaram desta vez Macron, mais que não fosse porque ele era a favor da Europa e a sua adversária era contra, muitas dessas pessoas vão passar também para o contra. Se a Europa, em França, como noutro país qualquer, as pessoas continuarem a ter a sensação de que a Europa tira mais do que dá, não é possível fazer reformas, porque elas se fazem em nome de uma Europa que precisa de ser reformada em vários sentidos, e portanto eu acho que Macron vai estar muito dependente de toda a Europa, de como isto decorrer na Europa e da relação que tiver. Há pouco o José Ribeiro Castro estava a lembrar, e eu acho que agora a França tem uma hipótese, porque a Alemanha também precisa de ceder, porque senão a Alemanha também acabará por perder se tiver sempre esta atitude, vou-lhe chamar assim, arrogante, de eu quero, posso e mando, e portanto isto vai ser assim, vai ter que ceder a alguma coisa, e nada como ceder a um Macron que está hoje mais próximo do que é a política alemã, sem dúvida nenhuma, do que estava o Sr. Hollande, que estava altamente contrariado com aquilo que estava a fazer, e depois vai ter que viver com a rua. Isso é da vida. Quando se quer fazer reformas, e muitas delas são do ponto de vista laboral e etc., a rua faz sempre notar. Sendo que também temos que esperar pela Alemanha, ver se a Angela Merkel fica ou se vai o Martin Schulz. Bem, está um bocado. Eu acho que é a Merkel que fica. E creio que para a França a equação mantém-se, seja a Merkel ou seja o Schulz. O Schulz só teria a novidade, pronto, primeiro que ganhasse má fama, ou que fosse debilizado, levaria algum tempo. Mas creio que a política alemã ou a questão alemã, que é vista com muita injustiça, com muito preconceito, por aqueles que não são alemães e dominam as agendas e a comunicação, acho que se mantém. E não diversamente do que é apresentado, não é uma política de maldade, é uma política de necessidade e de estabilidade da Europa, não é uma política pensada apenas para a Alemanha, é uma política pensada para uma moeda que hoje é quase toda a Europa, não é? E, portanto, não é apenas uma moeda dos alemães. Enfim, os alemães ficariam encantadíssimos se tivessem um marco e não se tivessem que preocupar com a moeda dos outros europeus.
Agora, o que é que Macron... Eu ia citar três coisas que eu acho que podem dar-lhe grande solidez e uma presidência de sucesso. Eu não sou um grande entusiasta do Sr. Macron, mas quero que ele tenha sucesso. Quero que a França tenha sucesso. Bom, uma é um dossiê que não depende dele, é o terrorismo. A França teve, ultimamente, ataques terroristas que interpelaram muito fortemente a sociedade francesa. 2 em Paris, o Charlie Hebdo no princípio de um ano e o Bataclan e o Stade de France no fim do ano, e depois aquele atentado de Nice que inaugurou a moda dos caminhões como arma terrorista. Portanto, isso pode acontecer a qualquer altura. Portanto, a qualidade da energia e do afeto da resposta do Presidente é muito importante para a forma como os franceses o virem perante um desafio desses. Bom, se não o tiver que enfrentar, ainda melhor. Mas se tiver, como é que o vai enfrentar? Ontem houve uma coisa muito interessante da disponibilidade da sociedade francesa, que foi o desafio de futebol amigável entre a França e a Inglaterra contra o terrorismo. E a alegria, o entusiasmo que o público tinha num desafio que tinha essa marca e que evocava justamente o último atentado, eu acho que é sinal de um capital positivo que existe na sociedade francesa para resistir a esse tipo de ameaça. Mas essa, portanto, é uma linha que não se pode afastar e que está na linha da política de segurança francesa, que está agora a consolidar, a introduzir na legislação normal medidas excepcionais. Bom, eu creio que ele tem que manter essa linha. Segunda linha é as reformas económicas e sociais. E aqui é que entra também a questão alemã, convocada como ele estar a obedecer à Sra. Merkel. Ele não se pode incomodar com isso e tem que enfrentar a rua. Ele tem claramente que enfrentar a rua. Não se pode deixar que a rua impeça reformas que não são de direita, são reformas de centro, são reformas fundamentais para a competitividade da França, para o dinamismo da economia, para que tenha finanças estáveis, finanças fiáveis e uma economia que tenha ritmo e que crie emprego. Se ele conseguir isso, ganhou. Portanto, ele tem que vencer a rua. E não se pode deixar intimidar com ela. Tem uma maioria parlamentar mais que suficiente. Eu diria que ele deveria aproveitar este primeiro ano, enquanto está fresco, para fazer as reformas essenciais e depois compensar e equilibrar. E um terceiro dossiê que o podia ajudar, que era a reversão do Brexit. Eu creio que se o Brexit voltar para trás, eu gostaria muito disso, acho que é uma grande tragédia para a Europa. Se o Reino Unido sair, para mim não há Europa sem Reino Unido, acho que cria uma série de questões. E não deixa de ser interessante que nos últimos dias houve pela primeira vez uma série de sinais. Uma declaração de Schäuble, uma declaração de Macron também, dizendo que e se o Reino Unido, nós não sabemos o que se vai passar com agora o governo da senhora Theresa May, e se os britânicos, que ainda não fecharam internamente essa questão, revissem a sua posição, e se Macron tivesse um papel também na revisão dessa posição, acho que nós não devemos pressionar os britânicos, mas devemos significar-lhes o gosto em que o fizessem, e seria bom para a França. A saída do Reino Unido agrava as tensões da direita e da esquerda que são contra a Europa. E portanto, se o Reino Unido se reconciliar com a Europa e se reaproximar da Europa, isso favorece em França todos os europeístas, entre os quais Macron. E é evidente que o Reino Unido só o fará se a Europa mudar de visão, deixar de ser aquele dito federalismo muito centralizador em Bruxelas e imperial, e a Europa se tornar mais aberta, mais multipolar, mais policêntrica, e isso é bom. Isso é bom para a Europa e é bom para os líderes que tiverem algum papel nesse reencontro. Isso seria uma excelente notícia. Seria uma excelente notícia. Assim como foi uma má notícia o triunfo do Brexit no referendo, seria uma excelente notícia o dia em que os britânicos se viessem a reencontrar com a sua vocação europeia. Obrigado aos dois por termos estado aqui à conversa e termos feito aqui uma grande leitura
de várias coisas, não só das próprias eleições legislativas, mas também daquilo que é os próprios sistemas políticos e os comportamentos da classe política. Considerações que queiram fazer, mensagens que queiram deixar aos nossos ouvintes? Dizer que eu gostava muito que fosse verdade aquilo que o José Ribeiro e Castro tem como, vou dizer assim, como sonho, que era de o Reino Unido poder voltar atrás e ficar na União Europeia. Na verdade, o tempo corre, não vale a pena acreditar que isso vai acontecer, embora seja verdade que o eixo Paris-Berlim veio ontem dar um sinal à Inglaterra, ao Reino Unido, que era bem-vinda, uma reversão da posição que foi tomada, mas seria tão complicado, que eu acho que a Europa deve ser sonhada com os pés assentes na terra. Está mal, está muito complicado, não há um caminho certo para se perceber para onde é que vai, e nós devemos olhar, quando comentamos eleições, quando falamos uns com os outros, não há uma questão de ser o papel de comentador, é nós quando falamos sobre o que se passa no Reino Unido, o que se passa na França, o que se passa na Alemanha, o que se passa em qualquer país da União Europeia, devemos perceber que estamos mesmo a falar de coisas que nos dizem respeito, porque imagina, o Reino Unido pode viver fora da Europa, viveria melhor dentro, e a Europa pode viver sem o Reino Unido. Por um país como Portugal, e às vezes faz essa discussão também aqui, que eu acho que é completamente absurda, era a morte certa, e portanto nós devemos olhar para o que se passa na Europa, porque Portugal é um país europeu, deve viver na Europa, e embora se possa dizer que todas as discussões fazem sentido, eu acho que aquela que menos sentido faz em Portugal é discutir a permanência no euro ou na União Europeia, porque sem isso era uma catástrofe para Portugal. Pois eu creio que contra o Brexit, mas não era esse o tema da nossa conversa hoje, o assunto não está fechado, ainda não começou o processo das negociações. Portanto, veremos como é que evolui a opinião pública britânica à medida que o processo se desenrolar e o efeito que isso terá nas instituições. É evidente que a seguir ao referendo houve uma atitude geral, compreensível, de respeito pelo resultado do referendo. Isso viu-se na votação dos comuns. Agora, quando começarem as dificuldades concretas, eu por acaso assisti a seguir às eleições britânicas a vários comentários de pessoas que disseram que surgiram algumas questões que podiam ter influenciado em sentido diferente o resultado do referendo. O que significa, e também há alguns sítios onde houve a votação oscilou como consequência do resultado do referendo. Por exemplo, os conservadores perderam o lugar-chave de Kensington, claramente por punição dos Remainers. Bom, isso é a interpretação que é feita, é um lugar central em Londres. Portanto, essa questão ainda continua a mexer na política britânica. Não sei, eu apenas digo que eu, aliás, pouco antes do referendo, escrevi na imprensa um artigo intitulado A Call to Britain, que era um apelo a ganhasse o Remain, o que fiquem, e, portanto, mantenho na minha posição. Acho, aliás, que para nós portugueses faz muita falta o Reino Unido na União Europeia. A União Europeia não é de toda a mesma coisa para nós, com o Reino Unido lá dentro ou sem o Reino Unido. E nós também perdemos muito se o Reino Unido sair. E, portanto, aliás, quando nós entramos, eles estavam dentro. Nós aderimos a uma comunidade europeia que tinha o Reino Unido lá dentro. 13 anos depois. E, portanto, não sinto que nos faz falta. Agora, quanto às eleições francesas, desejo que Macron tenha um bom mandato e que consiga fazer as reformas que ponham a França ao abrigo dos sobressaltos que muitas vezes são anunciados. Quer dizer, a França não é Portugal, não estou a dizer isso como Claude Juncker uma vez disse de uma forma muito lamentável, não é a Grécia. A França precisa ter a estabilidade que as instituições financeiras europeias também necessitam. E manifestamente não está lá. E tem que estar lá.
porque um sobressalto financeiro em França. Já em Espanha não se produziu o resgate porque já era uma coisa de uma dimensão extraordinária. Não é? E então, se há um sobressalto em França ou na Itália, isso então é uma tragédia propriamente dita, muito mais do que a queda do Partido Socialista em França, seria propriamente uma tragédia. Portanto, e a França está nesse parapeito. Está nesse parapeito. E, portanto, eu espero que Emmanuel Macron tenha sucesso e seja capaz de fazer as reformas económicas e sociais que são indispensáveis a colocar a França na rota da estabilidade financeira e do crescimento económico. Muito bem. Caros ouvintes, chegamos aqui ao final de mais um episódio especial Eleições Legislativas Francesas. Não se esqueçam de comentarem, de subscreverem e partilharem o canal e o episódio. E até lá, boas conversas.